Eu terminei, não gostei de tudo. Foi minha segunda leitura dele, na verdade. Tinha lido há muito tempo. Mas não Uhum. gostei das mesmas coisas de novo. Eu tô aqui com algumas anotações, gente, porque foi um livro super difícil para me concluir. Assim, eu fiquei muito agarrada, mais do que o normal, assim. Nossa, eu custei. Primeiro que eu não sou muito fã de fantasia, né? Eu gosto de fantasia mais infanto-juvenil. Então, quando é fantasia, eu leio fantasia tipo Harry Potter, o Lar das Irmãs, o Lar da Senhora Peregrine. Quando é fantasia, eu sempre opto pelo infanto-juvenil. Fantasia adulta, principalmente assim, mais fantasia dark, essa coisa de multiverso, assim, não é muito a minha praia, né? Porém, eu amo Stephen King. E não tem como a gente ler a obra do Stephen King sem entender o multiverso, porque todas as obras dele são interligadas, né? Não tem jeito. Vocês já assistiram a série Stranger Things? Não, ainda não. Acho que eu tenho 2 livros aqui da série, mas ainda não assisti nada, não li nada da série. Acho que estou Ó, deixando mais para frente. é muito legal. Assista, né? Vale a pena. E você, Kerline, já viu? Eu só assisti a série e eu, por incrível que pareça, não gostei. Pois é, ela é toda baseada na obra do Stephen King, tanto que tem vários easter eggs, né? Baseada lá de longe mesmo, baseada mesmo, porque é a história dos multiversos, daquele mundo invertido que a gente tem em Stranger Things, é tudo baseado principalmente no Talismã. Tanto que os mesmos produtores de Stephen King estão produzindo agora o Talismã também, né? Fazendo a série. Então vai ser interessante. Talvez a série fique mais dinâmica, né? Porque eu achei a leitura paradérrima. Gente, eu acho também que essa coisa de 2 escritores escreverem um livro, não sei se vocês vão concordar comigo, ficou muito redundante, porque o Stephen King, ele já é prolixo, né? Ele fala muito, detalha muitas coisas. O Peter Straub também é prolixo, né? Então ele fala, escreve as coisas nos mínimos detalhes. E aí eu achei que muitas vezes os capítulos ficaram um pouco repetitivos e meio não ligados. Não sei se vocês sentiram isso, dá para ver claramente que não era a mesma pessoa que estava na sequência da história, né? Então eu prefiro livros escritos só pelo Stephen King. Não sei se vocês me entendem, né? E esse livro também foi escrito para ser uma trilogia, né? A primeira agora é o Talismã, o segundo é a Casa Negra, que a gente vai ler só mais para frente, e o terceiro ainda não foi lançado. Estamos aguardando, hein, pelo menos para a gente chegar até a época dele já existir, né? Esse livro tem ligação com a série A Torre Negra, que a gente ainda não começou a ler. Eu estou pensando em mais para o meio do ano, a gente já começar a Torre Negra de levinho aí com uma leitura paralela, né? Porque esse ano, não sei se vocês notaram, leremos os grandes calhamaços do King, né? Deixa eu entrar aqui para dar uma olhada. Vocês viram a lista que saiu das nossas próximas leituras? Vocês chegaram a olhar no E Instagram? eu dei sorte que eu já tenho o It. Pois é, eu tenho o It, e o It vai um pouco nessa pegada, só que uma pegada mais contínua, né? Eu acho que a obra, como o livro It, ele é todo escrito pelo próprio Stephen King, eu acho que por mais que seja muito prolixo, muito viajado em vários momentos, ainda tem uma sequência mais lógica, né? Então a gente vai ler It, que é gigantesco, a gente vai ler uma outra fantasia do King, que é Os Olhos do Dragão, que falam que é bem legal, então eu tô curiosa, né? A gente vai ler o livro dos livros, para mim, que até hoje é o meu favorito do Stephen King, que é Misery, vai ser uma releitura para mim, talvez não deixe de ser meu favorito, mas por enquanto ainda é meu favorito. A gente vai ler A Metade Sombria, que é um calhamaço também. A gente vai ler Trocas Macabras, que também é um calhamaço. São 3 calhamaços, mas livros que são mais fluidos, exceto It. Desculpa, gente, vou falar mais alto porque eu estou sem microfone. Melhorou? Dá para ouvir melhor agora? Melhorou? Para mim tá Sim, tranquilo. Perfeito. Pronto. Eu separei aqui algumas coisas que eu queria começar a conversar com vocês, né? Só para a gente ir
pegando o fio da meada. Como a história é muito extensa, né, e vocês já leram, eu não vou fazer resumo de sinopse aqui, porque não faz nem sentido, né? Então, eu queria conversar com vocês primeiro sobre algumas polêmicas desse livro e quero saber se vocês concordam. A primeira polêmica é que esse livro foi lançado em 1984. Uma grande polêmica ao redor desse livro é que tem vários pontos que ele é bastante homofóbico. Vocês sentiram isso? Vocês prestaram atenção nisso? Vocês se sentiram desconfortáveis com isso? Conta pra mim. Estela, você percebeu trechos homofóbicos? Percebi. Foi no... Como é que... no estacionamento, né? Acho que era o estacionamento com a carona, né, que ele tinha pego. Exatamente. A questão é que a maioria dos personagens... Não tem muitos personagens. Tem personagens gays, né? Inclusive, um deles é um dos amigos do Morgan e do pai do Jack também. Mas a maioria dos personagens gays, eles são vilões, pedófilos, cruéis, maníacos, estão tentando tirar o Jack Sawyer do meio do caminho da busca dele ali de salvar o mundo, né? Então, ficou muito caricato, né? E a gente pensar, tá, gente, mas é um livro de 1984. É porque em 1984 a gente estava no meio da luta LGBTQ e a mais, né? Para poder começar a se falar de homofobia. Era a época da ascensão da AIDS, onde estava se brigando para tentar separar uma coisa da outra, né? Que a homofobia aumentou por causa dessas questões relacionadas ao HIV. Então, apesar de ser um livro antigo, é um livro que estava no auge dessa discussão, tá? Porém, não acredito que Stephen King seja homofóbico, né? Isso faz parte de uma evolução e de uma cultura americana. Então, vocês vão ver em vários locais, várias pessoas falando que esse livro é muito homofóbico, que gera desconforto. E sim, tem questões do livro que são homofóbicas, né? Mas ainda assim a gente tem que sempre pensar com um pezinho lá atrás, porque o King muitas vezes ele fala fora da zona de conforto dele, ele fala fora do lugar de fala dele, né? Então ele insere personagens e às vezes não fala tanto sobre eles, que são gays, que têm um bom índole e tudo mais, não fala tanto sobre eles, porque o King ele sabe falar melhor do lado do vilão, né? Um outro ponto também, gente, e isso aí é da trajetória do King, a gente já leu vários livros dele. O primeiro que a gente pode conversar é sobre os personagens negros do Stephen King, que são sempre relacionados a assuntos místicos, né? Os negros são sempre mágicos, são sempre misticistas, tem sempre uma ligação com o sobrenatural em todos os livros do King. E aí eu vou citar alguns exemplos para vocês, tá? Eu anotei aqui porque eu sou péssima de nomes. Quer ver? A gente tem... Calma que eu anotei. A gente tem Abigail em Dança dos Mortos, que ela é negra, e essa questão aí dela ser mística, uma ligação direta com Deus. A gente tem o Dick também em O Iluminado, que ele vai guiar o Danny ali, ele é um iluminado maior, o Danny vai conseguir se conectar a ele também é meio místico, né? E agora a gente tem o Speed nesse livro, que ele vai guiar o Jack ali para esse território, para esse outro submundo, né? Esse território, outra dimensão, vamos dizer assim, eu acredito que seja uma outra dimensão, né? Um mundo avesso ali, que é o mesmo mundo, porém em outra época, em outro tempo, né? Sobre a bomba atômica também. Ele é muito ligado com esse negócio da bomba atômica também. Vários livros dele aparece isso, né? Vários livros dele também tem um personagem que bebe demais. Ele sempre vai ter esses pontos chaves no livro dele, né? Existem algumas críticas relacionadas a essa questão do negro associado ao misticismo, né? Algumas pessoas falam que isso é falta de conhecimento do King, falta de tato para poder falar sobre personagens negros. Porém, novamente, eu discordo, né, gente? Se vocês puxarem um pouquinho aí para religião de bases africanas,
para tudo mais, a gente sabe que vai ter essa ligação meio mística mesmo, né? A origem do povo africano tem essa questão do misticismo. Então, eu acredito que ele não fale isso como forma de racismo, sim como uma forma de trazer uma representatividade dos negros, puxando um pouquinho a questão do misticismo que está ligada à cultura mais antiga deles, né? Mas cada um vê de um jeito e como eu também não estou no meu lugar de fala, aí a gente vai tocando com cuidado em alguns pontos, para evitar também causar grandes polêmicas em cima de livros. Obviamente que as questões homofóbicas desse livro são as mais complicadas, tá? Mas a gente também não pode caracterizar ou chamar o Stephen King de homofóbico por causa da criação de alguns personagens, sendo que também não foi só ele que escreveu esse livro, né? Então a gente tem que ouvir, entender, arquivar, e à medida que a gente vai lendo e vai conhecendo mais a obra dele, aí a gente vai avaliando e vai decidindo juntos. O que mais, gente? Ah, e essa história. Primeiro, eu achei muito difícil entender. Eu sei que foi a Kerline que falou que era uma segunda leitura, né? Mas, gente, para mim foi super difícil de entender como que essa história se passa com uma criança de 12 anos. Para mim não faz sentido, né? Ela é uma criança de 12 anos que vai passar por situações de trabalho escravo. Ele vai pegar carona na rua e ele tem medo, mas ainda assim faz isso. Eu não imagino, por exemplo, meu filho tem 10 anos, fazendo nada do tipo. Ele ia, tipo, simplesmente ficar num canto, abaixadinho, chorando, caso ele tivesse que fazer algo sozinho, né? Ele não ia fazer, ele ia agarrar com alguém que ele sentiu confiança e não ia fazer nada disso, né? Porque é uma criança, mas ele tem 12 anos. E ele age em muitos momentos com uma maturidade fora do normal, né, para mim. Então, essa história, para mim, não faz sentido tanto ser com uma criança de 12 anos, apesar do King escrever super bem sobre crianças, né? A gente sabe que 90% da obra do King tem uma criança que é um pouco iluminada, mas o fato... Exatamente, Stella. O negócio dele nos bares ali, gente, é muito estranho. Muito estranho, como ele acha que uma maturidade fora do normal para a idade dele. Mas a gente sabe que provavelmente quando esse livro virar o filme ou a série, o personagem não vai ter 12 anos. Isso acontece com vários e vários livros do King, né? Eles, quando ele vai para a telinha, envelhecem-se os personagens, porque o King escreve sobre crianças como se estivesse escrevendo sobre adultos. Então dá um pouquinho dessa diferença, assim. Então, várias vezes eu tinha que me pegar, tipo, tendo que lembrar. Olha, é uma criança, tem 12 anos, não é um adulto que está passando por isso. Como que um menininho de 12 anos está carregando um galão, sei lá, um troço de cerveja, né? Ah, é complicado. Essas partes foram bem doloridas da leitura para mim. Personagens. Gente, eu me conecto demais com todos os personagens do King. Todos. Me conectei com o Jack Sawyer, me conectei com o Speed, me conectei com a Lily, a mãe dele, achei a relação deles muito interessante, porém achei bem assim madura da mãe falar, olha, estou indo, mãe, resolver algo ali, e você, por favor, me espere. Voltarei em breve. Você tem filho, gente? A Estela tem filho, né, Estela? Vocês se imaginam? Tipo, o seu filho falando assim, 12 anos, mãe, eu estou indo ali numa jornada, tá? Por favor, me aguarde. Eu tenho duas, uma de 23 e outra de 3. Nenhuma das duas vai em jornada nenhuma, não. É isso aí. Assim, eu entendo que eles têm uma relação diferente, mas, gente, é 12 anos. Se fosse indo, igual você falou, sua menina de 23, ele já deixa, mas com o coração na mão, né? Tipo, me ligue todos os dias, e ele ainda fala que não vai poder ligar para a mãe, né? Então, tem algumas coisas nessa história que não se encaixam muito bem. Mas se a gente não ficar pensando nesses detalhes, a narrativa até flui bastante legal, né? Então, eu poderia falar com vocês várias coisas que me incomodaram durante a leitura e que talvez tenha feito com que esse livro seja um dos meus... No meu ranking, ele é o pior livro do King que eu li até hoje. Não gostei da leitura, achei parada, achei agarrada. Eu também não gostei muito de A Zona Morta, né? Mas esse, para mim, foi o pior, porque além do Jack e da Lily, eu não consegui gostar de nenhum outro personagem. Até os outros personagens crianças, que normalmente eu adoro nos livros do King, eu não gostei tanto.
O personagem, o lobo, ele é legal, mas ele é legal. É chato também, sabe? O outro personagem, que é o filho do Morgan, é chato também, sabe? Eu achei eles meio chatos. É, exatamente, porque o livro tem um final meio aberto também, né? Esse talismã é como se ele fosse um ponto fixo entre todos os mundos. Pode falar, Kerline. Então, primeiro, o personagem que eu menos gostei ali, que eu achei totalmente desnecessário, foi o Richard. Meu Deus, vontade de bater nele. Isso. Nossa, ele é muito chato, gente. E esse menino só chora e é chato, o livro inteiro. Sim, mas totalmente dele poder sair e a mãe dele deixar, eu acho que tudo é por causa do talismã. Porque esse talismã, esse livro eu adoro ele porque ele é o primeiro que joga assim muita referência da Torre Negra pra gente. Então, e tem até uma parte ali que aparece nos outros livros. Lembra do Oz, TI? Tá falhando Qual seu livro? Do áudio, Pet Kerline. Cemetery, Repete né? para mim. Falhou um pouquinho, repete para mim. O Oz, lembram do Oz, do Terrível, que o menininho Sim, do sim, sim, Cemitério sim. Maldito fala? Então, ele Sim, também faz referência nesse livro. E esse talismã preto, ele é um dos talismãs da Torre Negra. exato, exato. Bom, esse livro ele é totalmente ligado com a saga Torre Negra, porém não diretamente ligado. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Não tem personagens que vão aparecer em A Torre Negra, porém ele é como se fosse o início da explicação do que vai acontecer na série A Torre Negra. A gente começa a entender esse universo, né? A gente vai ter a história dos duplos, a história dos territórios. A gente vai começar a entender algumas coisas que vão fazer parte da saga Torre Negra, mas o livro sequência, que é a Casa Negra, que eu ainda não li também, tá, gente? Que falam que realmente já começa a ter uma ligação mais direta com a Torre Negra. Inclusive, tem uma parte que fala do Hotel Negro, né? Onde eles chegam. E esse Hotel Negro tem ligação com a Casa Negra, do livro A Casa Negra, e também com a Torre Negra, né? Por isso que o talismã também é tudo interligado. Dizem, tem teorias que falam que os três são a mesma coisa, né? Só que em universos diferentes. É muito louco, gente. A gente começar a ligar as histórias do King, a gente fica perdido. Pode falar, Kerline. E dizem que o hotel, o Overlook, também tem ligação, e a casa onde eles entram lá para pegar o Pennywise também tem ligação. Parece que é tudo o mesmo lugar. Exato, só que em territórios diferentes, né? Porque a gente vai entender no final do livro que não existe só aquele território, são vários outros territórios. O que lembra muito também a questão do multiverso da Marvel, né? Temos vários multiversos, existem várias versões de você em cada multiverso, né? E a gente vai começando a entender a questão dos duplos, que é você mesmo, só que em outro mundo. Uma coisa que não ficou clara para mim, gente, não sei se vocês conseguiram entender. Existem duplos e existem únicos, né? Os duplos é quando você tem a sua versão no outro mundo, então você tem um duplo. Essa outra versão no outro mundo é um duplo. Único é quando a sua versão do outro mundo morreu, não existe mais, então você agora é único. A partir do momento que um único vai para o território, ele vai como ele mesmo. E quando um duplo vai para o território, ele ocupa o corpo da outra pessoa e aquela pessoa deixa de existir, ou acontece tipo em A Hospedeira, assim, que ele vai para o corpo do duplo e a outra pessoa fica no canto, assim, afastada, mas também sabe do que está acontecendo. Eu fiquei na dúvida, vocês entenderam essa parte? Olha, ninguém vai comentar nada? Eu Vamos, entendi que ele Kerline. ocupa. E aí a outra Eu pessoa deixa de entendi que existir ele por um tempo. ocupa o lugar do corpo.
Eu fiquei meio na dúvida. Ou ele fica sobressaliente ali dentro, sabe? Entendi. Só que aí ele também não vai saber de nada, né? Ou quando ele vai embora, continua. Eu fiquei com essa dúvida. Ele sabe de tudo que aconteceu no corpo do outro. É bem confusa essa parte. Então, essa parte eu fiquei com dúvida, ó. Questão dos duplos e dos únicos. Vocês, agora vamos falar. Nós temos um grande. Todo o livro do King, a gente vai ter o bem e o mal. Sempre vão estar representados. No caso, o bem vai ser o Jack Sawyer, e a maioria das vezes o bem está relacionado à criança, que é protagonista da série, do livro e tudo mais. E a gente vai ter o grande vilão. Nesse caso, o grande vilão foi o Morgan, né? Vocês gostaram? Porque a gente sempre se envolve muito com os vilões do King, né? Vocês conseguiram se envolver muito com o Morgan? Conseguiram sentir raiva dele? Aquela coisa que o King faz a gente sentir mesmo? Ou vocês acharam ele um vilão bem raso? O que vocês acharam? Conta pra mim, Estela. O Morgan, eu achei ele pesado, porque até mesmo com a criança, acho que foi ele que matou, né, o filho da rainha, não foi o outro. E ele já estava pronto para matar o Jack, acho que não conseguiu, né? Que aconteceu alguma coisa, a mãe socorreu. Então ele, só que assim as falas dele que depois a gente vai perceber, né? Ele também não tinha muito amor pelo filho. Quando ele aparece, as falas dele é mais leve, depois que ele vai revelando as intenções e o que já tinha acontecido. Exato. Eu também demorei para pegar o tranco do Morgan, né? Porque no início ele parecia só um empresário do mal, tipo, um empresário capitalista que só pensa em dinheiro e quer tudo para ele. E aí eu pensei assim, beleza. Só no meio ali para o final é que ele realmente mostra, né, que ele é o vilão, a cara dele, para que ele veio e o que ele é capaz de fazer para conseguir o que ele quer. Então eu achei mais interessante também. Deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui, gente. Sim, eu achei outra coisa interessante, são que os objetos mudam, né, quando eles atravessam os mundos. Então, foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, uma coisa que o Speed tem, que o Speed dá para ele como se fosse uma palheta, vira uma moeda no outro mundo. Então, tem coisas que vão se alterando quando eles atravessam o mundo, mas ainda assim vão com ele. Uma outra coisa que é interessante também, né, que o Jack não precisa daquele, tipo aquele vinho que parece que está estragado ali no início para poder viajar entre os territórios, né? Depois de um tempo ele descobre que ele não precisa daquilo, que aquilo era só uma coisa para dar uma força, fazer ele conseguir fazer aquela transferência de um mundo para outro, sem precisar, né, se esforçar demais. Então, eu achei interessante isso também. Inclusive, aqueles sonhos de olhos abertos que ele tinha no início do livro tem relação com isso, né? Na realidade, ele estava viajando entre os territórios, mas ele ainda não sabia disso. O que mais que eu anotei? Sobre o livro da colheita, eu achei interessantíssimo, né? Aqui no mundo tem a Bíblia, no outro mundo tem essa espécie de livro da colheita, é como se fosse uma Bíblia lá daquele território, algo muito especial, muito místico também, que tem que ser respeitado, né? O território também tem regras, que quando você não respeita, acontece alguma coisa com você. O que mais, gente? As coisas que acontecem são bizarras com crianças, que eu achei muito estranho. O talismã, vamos falar no final. O talismã. Eu também fiquei com muita dúvida, como a Estela, o que seria esse talismã. Primeiro, eu entendi que o talismã é uma espécie de ponto fixo. É algo que existe em todos os multiversos. Ele tá ali, mas ele também tá no outro multiverso, ele também tá no multiverso principal, ele tá em todos os multiversos, ele é um ponto fixo, um eixo que liga todos os multiversos. E ele faz com que as coisas possam ser alteradas, né? Possam voltar a ser como antes,
coisas possam ser desfeitas. Ele consegue puxar novamente as coisas para o lado bom. Então, ele é esse ponto fixo entre realidades, e eu acho que isso precisa ficar bem claro para a gente poder entender os outros livros, inclusive A Casa Negra e os outros livros da série. Eu anotei umas outras coisas aqui também que eu queria falar com vocês. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Eu fiz aqui uma sequenciazinha para gente, só para a gente falar um pouco da história, né? Para não perder aí o eixo da narrativa, para ficar também marcado aqui para a gente gravar, né? E a gente conseguir ouvir de vez em quando só essa videochamada aqui, que eu vou deixar lá no YouTube para a gente poder assistir quando precisar, para a gente começar a recordar alguns pontos da narrativa que vão ser indispensáveis para a gente conseguir entender todas as outras séries daqui para frente, inclusive a Torre Negra e a Casa Negra, tá? Primeira coisa, vamos lá. A gente tem esse personagem principal, que é o Jack Sawyer, com apenas 12 anos, que vai descobrir que a mãe dele, a Lily, que é uma ex-atriz famosa de filmes de segunda, está morrendo de câncer. Em nenhum momento a Lily vai falar isso diretamente para o filho, mas ele simplesmente sabe que isso está acontecendo, né? Quando eles estão ali isolados nessa praia, fugindo desse Morgan que está tentando chantagear a Lily, que já está doente, ele acaba conhecendo o Speed Parker e vai explicar para ele ali que esse homem misterioso que trabalha nesse parque de diversões vai explicar para ele como que funciona esse mundo paralelo, os territórios. E vai revelar para o Jack que existe um talismã que vai fazer com que ele consiga curar a mãe dele. Só que o talismã está localizado nos territórios e o Jack tem que ir lá sozinho buscar esse talismã para conseguir salvar a sua mãe. No outro multiverso, a gente tem a rainha. E a rainha também está doente, e a rainha, se morrer, vai fazer com que o território entre em um conflito, entre numa guerra, porque ela controla ali todos os lados ruins daquele país, né? Como ela conseguisse manter as coisas em equilíbrio e em paz. Então, se ela morrer, o grande vilão do outro lado, que também é o duplo do Morgan, vai acabar tomando o poder. Nesse caso, né, então a gente vai ver a luta aí do Jack por esses territórios para poder conseguir achar esse talismã e restaurar o equilíbrio desses dois mundos. O Jack vai, então, precisar pular de um mundo para outro, né? E isso que é mais interessante da narrativa é essa ida e volta entre território e mundo real, território e mundo real, que ele vai fazer para poder se proteger, porque nos dois mundos estão perseguindo ele para evitar que ele encontre o talismã. No mundo real tem o Morgan e no outro mundo tem o duplo do Morgan. No território, a gente vai ter, então, essa versão mais primitiva e mais mágica do nosso mundo. Nosso não, né? Dos Estados Unidos, porque quando ele fala de território, ele está falando só dos Estados Unidos, tá? Então, esse território, no multiverso ali dos Estados Unidos, ele é mais primitivo, tanto que as pessoas andam de carroça, é tudo muito mais antigo, e, porém, ao mesmo tempo que é mais antigo, é muito mais mágico. As pessoas não têm televisão, não têm acesso a nenhum tipo de tecnologia no território, tá? Nessa ida e vinda, como todos os livros do King, ele vai encontrar amigos, vai encontrar inimigos, ele vai se aliar a esse Wolf, que vai ser um lobisomem, né? Eu fiquei esperando para ver onde o King queria levar a gente com essa história de lobisomem, logo depois de ter lido, né, o livro do lobisomem, mês retrasado. E assim, eu acho que não era o foco principal da narrativa, mas já está preparando a gente para outras histórias de outros livros que vão vir mais para frente. Então, ele é um lobisomem do bem. Pode falar, Kerline. Só sobre o lobisomem, antes que eu esqueça, é que tem um dos livros que se chama Lobos de Cala. É o da Torre Negra, né? Da série? Tá cortando minha internet. Não tem problema, é da série Torre Negra? Lobos de Cala.
Isso, isso. Deixa eu achar aqui que sua internet tá agarrando. Ó, Lobos de Cala, da Torre Negra, que deve ter, com certeza, relação com essa inserção aí que a gente está tendo de lobisomem já nesse livro, né, nessa saga. Então, eu entendi. Ótima referência. Vamos continuar aqui. Morgan Sloat, então, vai representar vai ser o antagonista de todo o livro, mas também ele era, antigamente, um sócio do falecido pai do Jack Sawyer, e também vai ter a mesma versão dele lá no território, que é uma versão maléfica, que também vai se chamar Morgan, tá? É isso mesmo que eu estava tentando lembrar, mas eu deixei anotado aqui. Durante toda a trajetória, obviamente, a gente vai ter aqui uma jornada do herói. O herói, que é o Jack Sawyer, vai passar por vários perigos, várias revelações, vai enfrentar aí criaturas sobrenaturais, vai enfrentar alguns humanos que são corruptos, vai passar por essa viagem perigosa que vai testar sua coragem. A gente vai ter essa cena onde ele está nos bares, trabalhando ali quase como escravo, que vão ser bem, bem chocantes, né, para a gente ler, colocando, obviamente, uma criança de 12 anos naquele lugar. A gente também vai ter as cenas que, para mim, foram pesadíssimas e não teve nada de sobrenatural, que é quando eles estão nesse acampamento para crianças, para delinquentes, né, controlados por um pastor, tipo um acampamento de conversão obrigatória, muito cruel, aquilo ali é muito doloroso de ler, é muita crueldade com as crianças e não tem nada de sobrenatural, é cruel humano mesmo, bem estilo King, né, que é difícil de ler, então esse trecho também foi bem, bem pesado para mim. Então a gente vai ter essas altas e baixas da jornada do Jack que vão fazer com que a gente se aproxime mais do personagem, que a gente viva mais essa jornada, né, mas como eu falei, em um livro extenso de 700 e tantas páginas que poderia, como a maioria dos livros do King, ter sido reduzido, porque tem vários trechos que ficam meio repetitivos ali no meio e a gente acaba se perdendo, né? Mas a primeira parte é a mais difícil de ler, a segunda começa a melhorar, mas a terceira e a quarta são excelentes, né? Apesar do final não ser dos melhores, para variar, né? A gente vai ficar sabendo também que o pai do Jack tinha uma missão parecida com a do filho, mas que falhou, e a gente vai demorar para entender por que ele falhou até descobrir que ele foi assassinado, né? A gente vai ter, depois de um tempo, olha, para vocês entenderem como é a jornada do herói nesse livro. A gente vai ter essa saga, né? Todos os desafios, que vai culminar, vai finalizar ali com a busca, né? A chegada ao ponto da agulha, esse local sagrado ali dos territórios onde o talismã está guardado. Lá no ponto da agulha, nesse local sagrado, o Jack vai enfrentar, então, o Morgan, vai descobrir que o Morgan quer usar o talismã para os seus próprios fins maléficos ali, para dominar os territórios, para dominar o mundo real. Eles vão lutar e o Jack vai acabar conseguindo obter o talismã. Vai ser uma luta até física, né? Novamente a gente fala assim, caraca, um menino de 12 anos vai dando uns bugs assim, mas a gente releva essa parte, que é bem interessante essa luta final. E com isso, então, o Jack vai conseguir ficar com o talismã e vai conseguir o poder de cura e o poder de restaurar o equilíbrio entre todos os mundos. O Jack, então, vai voltar para o mundo real, vai usar o talismã para curar a mãe dele, vai resolver todos esses conflitos aí que ficaram pendentes relacionados ao Morgan Sloat, vai se despedir do Wolf e dos amigos que ele fez aí na sua jornada e vai amadurecer no final, né? Olha a jornada do herói, como eu falei para vocês. Tanto que os temas principais desse livro é crescimento, vamos falar também muito de maturidade, vamos falar de dualidade e de equilíbrio, vamos falar de sacrifícios feitos por amor. Tem muitos temas interessantes, mas todos temas comuns na jornada do herói, né? Qual que é a grande reflexão final desse livro, que inclusive é a reflexão dos grandes calhamaços do King, da maioria deles, né? Tem, por exemplo, em It, vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre o poder da amizade e tudo mais, né? E aqui a gente vai falar sobre a jornada de cada pessoa, né? Como você tem que enfrentar seus medos, como você tem que superar os obstáculos em busca desse bem maior que vai além de si mesmo, né? A gente vai ter esse livro que vai ser como essa jornada que eu falei para vocês,
em muitos pontos emocionantes, em muitos pontos bastante parados, né? Mas que vai falar, como sempre, da essência do ser humano. Todo livro do King vai falar da essência, vai falar dessa ligação do destino pessoal, do personagem com o destino universal, vai ter sempre dualidade de bem e mal. É bem interessante. Eu procurei, inclusive, então, ligações, né, da série O Talismã com a Casa Negra e com a Torre Negra. Então, a gente acha mais facilmente ligações de Casa Negra com Torre Negra, mas não acha tanto ligação de Torre Negra com o Talismã, tá? Mas a gente sabe que a Casa Negra só existe porque o Talismã existiu, então a sequência, apesar de não ser direta a ligação, né? Apesar de não ser direta, existe ligação, sim. Até porque foi em O Talismã que a gente vai ver essa criação de universo compartilhado, que vai ser presente no Talismã, na Casa Negra e na Torre Negra, então, obviamente, por isso eles vão estar conectados, né? Vão ter elementos comuns nos livros, alguns personagens vão aparecer em várias histórias. A gente vai ter também essa luta aí para manter a integridade da Torre Negra, na série Torre Negra, que vai ser considerada aí o pilar central de todos os universos, de todos os multiversos, e a gente isso vai entender um pouco mais quando a gente for ler a Torre Negra, tanto que eu li agora e fiquei boiando um pouco, né? E a gente vai ter esses temas que vão falar entre viagens entre mundos, vão falar de natureza do bem e do mal, destino do universo, que vão ser explorados em todas as obras do King. Acho que eu falei igual pobre na chuva agora, e agora eu quero saber a opinião de cada um de vocês, tá? Vamos aos poucos. Kiara, você ainda está no início, mas conta pra gente, qual que está sendo a sua dificuldade, o que você está achando? Não estou gostando, estou arrastando, lendo, relendo para entender alguma coisa. Vamos lá, gente. A Kiara não é leitora do King e ela começou por este livro. O que vocês acham? Péssimo início, né? Eu não sei se eu continuo nesse King, não. Não estou gostando de jeito Já nenhum. falei, começa pelo Iluminado. Larga esse livro e vai para o Iluminado. Vai para Carrie, a Estranha. Não vai por esse. Carrie é muito legal. Para vocês terem noção, eu olhava assim, meu Deus do céu, eu tenho que ler isso agora. É agarrado mesmo, tá? Você tem que gostar muito do King. Principalmente que esses livros são de 2 autores diferentes, então fica mais agarrado mesmo. E você viu como é doida a história? Muito doida. Por isso que eu ficava lendo e relendo. Meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Te juro, eu juro para vocês, eu não estava entendendo nada. Até agora, o único pedacinho que eu entendi um pouco foi quando ele vai para O território. o território que está com a moeda que conversa com o guarda, pronto. Depois daquilo ali, antes eu não entendia nada. Depois eu entendi um pouquinho, depois voltou a se entender nada. Quando chegou no final, parecia que estava no começo. Justo. Não, você começou mal. É um livro difícil dele mesmo, tá? Inclusive, eu nem recomendo começar por It, por nenhum desses calhamaços dele, que você precisa estar bem nas obras pequenas, porque o Iluminado é uma obra de arte. Leia o Iluminado. Começa por ele. Super recomendo. Vamos lá, conta para mim, Estela, o que você achou do livro? Bom, eu iniciei pelo It, né? Não recomendo, mas eu fiz essa mágica aí e gostei. Por isso que eu comecei a ler e querer, né? Ler todos os livros dele e aproveitei e entrei nesse projeto aí que está sendo muito legal. Sobre o Talismã, eu acho que ele poderia dar uma encurtada, porque ficou muita coisa repetitiva, desnecessária mesmo. Eu até gostei que ele tem essa missão, né? Ele gosta muito da mãe dele, tem esse carinho que a gente vê, é bem nítido, que ele fala o tempo todo nela, mas também eu achei as partes pesadas pela idade dele, com 12 aninhos, e ele o tempo todo com medo,
passando aquilo tudo, eu acho que aí, para ele não ficar sozinho, o King, lá na Alguns amigos, né? aí lá na frente ele conseguiu encontrar o Richard para poder ajudar ele, porque ele estava sozinho o tempo todo. E eu ficava, meu Deus, esse menino, ninguém ajuda, todo mundo que ele ia encontrando pela frente. Só queria maltratar ele, aproveitar. Aí eu fiquei aquela coisa, falei assim, nossa, vai chegar o final do livro, ninguém ajuda ele, será que vai ser uma mágica para terminar bem? Não tem uma alma caridosa, gente. Esse menino dorme sozinho no meio do mato. Ninguém estendeu a mão para ele. Eu achei que juntou muita coisa mesmo. Eu acho que mais do que em It e A Dança da Morte. Gostei, mas eu excluiria muita coisa aqui. Sabe o que acontece? A Dança da Morte são muitos personagens e todos os personagens têm uma história diferente. Nesse livro aqui, a gente não tem tantos personagens, né? E é muito extenso, então não tem um aprofundamento tão grande assim. Então, eu também concordo com você. Acho que tem muita parte repetida. Muito repetido. Também acho. Pode falar, Kiara. A parte que ele trabalha No na bar, né? oficina, não na oficina, eu fiquei puta da vida ali, velho, do jeito que fazem com o pobrezinho. Sim. Eu acho que nessa parte, eu acho que o ranço piorou ali. Ô, gente, crueldade humana é a obra de arte do Stephen King. A gente vai ler Misery ano que vem. E para mim, aquilo obra é uma maestria da loucura humana. É o meu favorito do Stephen King até hoje. Nenhum superou. Eu acredito que nenhum vai superar, mesmo tendo lido todos dele. Aí, Kiara, ano que vem lê Misery com a gente. Porque Misery é assim. Meu Deus, eu nunca tive tanto ódio de uma pessoa como eu tive em Misery. Vocês já leram, gente? Quem que já leu? Pode falar aqui também, pode falar no microfone e pode falar aqui do lado. Eu amo. Vamos lá. Pode falar, Kerline, o que é que você achou? Eu sou suspeita para falar sobre esse livro. Eu não gostei dele, porque ele é arrastado, teve capítulos que eu passei também batido e vida que segue. Mas eu sou absolutamente fissurada pela Torre Negra. Então, como ele é o primeiro que joga muita coisa sobre a Torre Negra, então eu acabo gostando desses easter eggs que ele acaba colocando. Entendo. Não, é como se fosse um prequel, né? E daí eu fico procurando bastante referência quanto a isso. Mas ele é uma leitura, não sei se, coitado, não sei se é culpado é o Peter Straub ou o que acontece ali, mas realmente. Eu achei bem desconectado também algumas coisas, né? Assim, você parar para pensar que 2 autores escreveram este livro morando em locais completamente diferentes, trocando e-mails, é uma doideira ver que virou um livro realmente, né? Mas ainda assim a gente consegue ver traços de desconexão entre um capítulo e outro, a gente consegue ver coisas que foram repetidas. Esse livro parece que tinha que ter passado por um processo de aprimoramento melhor, sabe? Pela própria editora, pelo próprio autor, ter excluído algumas partes desnecessárias. E It, por exemplo, tem muitas partes desnecessárias também, né? E o final de It é uma loucura. Mas. E esse final também é, mais uma vez, um final do King que não é dos melhores, né? Mas, assim, o que me frustrou um pouco nesse livro foi justamente ser muito comum a questão da jornada do herói, né? Com muitos pontos difíceis de se entender. Então, precisou de muitos momentos de descrição, muitos momentos de explicação para fazer um livro que é uma jornada do herói. Então, é um livro comum de narrativa de fantasia, né? Então, assim, e também não é minha zona de conforto. Ler fantasia, para mim, não é um dos meus favoritos, como eu falei para vocês. Eu li, por exemplo, Guerra dos Tronos, amei, porém a gente está falando de Guerra dos Tronos, né? Então, assim, eu já li Tolkien, alguns livros, eu não comecei a ler do Senhor dos Anéis ainda, mas será um próximo projeto meu de ler do Senhor dos Anéis, mas, assim,
Eu preciso me ambientar um pouco mais nesse mundo da fantasia para conseguir criticar melhor com vocês isso, né? Até para conseguir falar para vocês se é uma fantasia de qualidade, se não é uma fantasia de qualidade, que tipo de fantasia que é, porque não é a minha praia. Mas eu estou bem curiosa para ler esse outro livro do King de fantasia que a gente vai ler esse ano, que é Os Olhos do Dragão, que muita gente gosta, né? Então eu quero saber o King tem para oferecer de fantasia, para aí, a partir desse outro livro, a gente conseguir julgar melhor até mesmo o Talismã e conseguir separar se foi porque o King escreveu com outra pessoa, ou às vezes até mesmo porque ele estava começando a escrever fantasia, foi a primeira aventura dele no mundo da fantasia, né? Então a gente também tem que pensar, mas precisava começar com um livro de quase 800 páginas, não precisava. O fato é esse. Ale, conta pra gente, você vai ler ou você já começou a ler? Pois é, eu comecei a ler uns. Oi, boa noite primeiro, né? Boa Comecei a ler noite. uns 3 meses atrás, né? Aí eu parei, mas eu estava gostando dele também. Só que eu Você estava gosta? lendo no PDF, né? Porque eu não Ah, é mais comprei. difícil. Eu já procurei, mas aí veio os negócios, os trabalhos da faculdade, né? E os outros livros, aí Não, e o eu Talismã tá deixei super... ele lá. Mas eu estava gostando, sim, dele. Você gosta de Eu, sim, fantasia? aham. Eu Ah, estava então entrando no meio do trem lá. Eu estava entendendo. É difícil no comecinho, né? Tem que pronto. ficar lendo e relendo. Mas É eu acho que eu vou continuar, assim. muito Agora vai bem. entrar de férias, né? Semana que vem, graças a Ah, e Deus. dá para terminar. Exato. E É. agora que você já sabe mais ou menos qual é o enredo da história, talvez fique mais fácil de concluir Uhum. a leitura. Então, aí eu termino esse e vou pro próximo, né? Mas eu estava Isso, gostando, sim. exato. Às vezes você tira dezembro para terminar de ler, se volta em janeiro, às vezes, né? Com tripulação de É, esqueletos, aos poucos. Tá? Vai dar tudo certo. é É igual isso. o lobisomem também. Eu também li. Que ele é curtinho, né? E eu gostei. Ai, foi ótimo, ótimo. Bom, gente, vamos finalizar por aqui. Amanhã mesmo eu já vou enviar para vocês o nosso próximo cronograma de A Maldição, tá? Lembrando que esse mês nós temos o Natal e o Ano Novo. Vai ficar um pouco difícil a gente fazer o nosso encontro. Eu estou pensando em fazer na semana entre o Natal e o Ano Novo, numa quarta-feira, numa quinta, que eu acredito que vai estar todo mundo de folga, vai ser mais tranquilo, tá? A Maldição não é um livro muito grande, mas, ainda assim, a gente vai ter que fazer uma reunião no final do mês, porque senão não vai dar tempo de ler, porque eu sei que dezembro é uma loucura para todo mundo. Exceto para quem trabalha em colégio, que eu acho que fica um pouco mais tranquilo em dezembro, mas autônomo e quem trabalha em comércio, vira uma loucura, realmente. Certo? Encontro vocês mês que vem, então? Beleza? Beleza. Alguém já leu A Maldição? Vai ser releitura para alguém ou vai ser primeira leitura? Primeira leitura para mim. Para mim também. Para você, Kerline? Para mim também, primeira leitura. Ótimo. Kiara é a primeira de todas, né? Pode falar, Kiara. Pode falar. No outro, eu continuo, tô de boa, gostando de todos os livros, mas nesse, não sei se eu continuo, não. Bom, calma. Vamos ler Misery com a gente. Quando chegar no mês de Misery, eu vou te chamar e falar, vamos, agora vamos. Você vai Pronto, conhecer o pronto. King. Então tá certo, aí eu topo, porque Não, eu entendo. Eu entendo. Não é fácil ler King. E esse ano teremos livros difíceis. Então é isso, gente. Boa noite. Como vocês podem ver, eu ainda estou no consultório. Eu vou para casa agora também descansar. E amanhã eu libero para vocês o cronograma. Combinado? Beijo, ó. Estou pensando em deixar uma data fixa para nossas reuniões. Por exemplo, todo dia 25 ou todo dia 28, independente do dia que caia, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente se programar. O que vocês acham? Eu apoio. Então eu vou escolher uma data assim, sei lá, todo dia 28 do mês. Que aí a gente já sabe que todo dia 28 a gente tem que Também acho. ler o livro. E aí fica mais padrão, porque a gente acaba esquecendo. Combinado? Combinado. Boa noite, gente. Muito obrigada pela companhia.
Boa Boa noite noite. a todos. Boa noite. Tchau. Tchau.